Por que Jesus morreu? Sabe, essa é uma daquelas perguntas gigantes, né? Uma das mais antigas e profundas da história. Pensa só, um evento que literalmente dividiu o tempo e moldou o mundo como a gente conhece hoje. Mas o que foi que aconteceu de verdade? Qual é a mensagem que está por trás da cruz? Bom, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos dar uma olhada nas evidências para tentar entender de verdade a resposta para essa pergunta. Ok, então bora mergulhar nisso. E para fazer isso de um jeito diferente, vamos tratar esse caso como se fosse uma investigação, sabe? A gente precisa descobrir quem são os responsáveis pela morte de Jesus. As fontes históricas apontam para 3 suspeitos principais, que estão representados aqui: o poder político, a elite religiosa e a ganância. Vamos analisar cada um deles, um por um. E o nosso primeiro suspeito na lista é ninguém menos que o Estado romano. E a gente vê isso na figura de Pôncio Pilatos. A motivação dele, olha que interessante, não foi uma maldade pura e simples. Foi algo talvez até mais comum e perigoso: pura conveniência política. Então, Pilatos era o governador romano da Judéia e ele se viu numa sinuca de bico. Ele tentou de tudo para fugir da responsabilidade. Sabe, primeiro ele descobre que Jesus era da Galileia e pensa: ótimo, não é problema meu. E aí o que ele faz? Manda Jesus para Herodes. Só que Herodes também não quis se meter. Aí Pilatos tenta outra coisa. Apela para a multidão. Ele oferece a escolha: olha, preferem que eu solte Jesus ou esse criminoso aqui, o Barrabás. Mas no fim das contas nada funcionou. Mesmo ele tendo certeza que Jesus era inocente, a pressão popular foi maior. Ele cedeu e fez aquele gesto que ficou famoso, né? Lavou as mãos como quem diz: tô fora, a culpa não é minha. E aqui, olha que coisa. A própria declaração de Pilatos é super reveladora. Ele diz com todas as letras: não vejo neste homem crime algum. As palavras dele mesmo são o maior testemunho desse conflito, né? Entre o que ele sabia que era certo e o que ele acabou fazendo. Fica claro que a conveniência política falou bem mais alto que a justiça. Tudo bem, saindo da política, vamos agora para o nosso segundo grupo de suspeitos: a elite religiosa da época. E aqui o motivo é outro, é mais visceral, mais direto. O nome disso? Inveja. Mas por quê, né? Por que Jesus incomodava tanto essa galera? Bom, para começar, ele era uma ameaça direta para o poder deles. Ele desafiava a autoridade dos sacerdotes o tempo todo. Ele curava no sábado, o que para eles era quebrar uma regra sagrada. Ele ia lá e denunciava a hipocrisia deles na cara dura, sabe? Chegou a chamar de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E o principal: ele ensinava com uma autoridade que eles não tinham. E isso, claro, minava completamente o poder e a influência que eles tinham sobre o povo. E aqui, olha só, está o ponto central. O próprio texto bíblico, quando descreve o que Pilatos pensava, deixa bem claro: ele sabia que tinham entregado Jesus por inveja. Então a questão não era sobre teologia, não era sobre a lei, era sobre poder, sobre controle. Era puro ressentimento de ver a popularidade de Jesus crescendo sem parar. Bom, e o nosso terceiro suspeito, esse vem de dentro, do círculo mais próximo de Jesus. Estamos falando de Judas Iscariotes. E a traição dele foi motivada por uma das coisas mais antigas e poderosas do mundo: dinheiro. Judas era um dos 12 apóstolos, quer dizer, alguém que andou com Jesus lado a lado, ouviu tudo o que ele ensinou, viu os milagres acontecerem na frente dele. E mesmo com tudo isso, ele foi até os sacerdotes e fechou um acordo, entregou Jesus em troca de dinheiro. E o fim dele, o suicídio, acaba sendo uma espécie de confissão trágica, né? Um atestado da própria culpa. E essa citação é praticamente a prova do crime, né? É a evidência direta da transação. Mostra o acordo sendo fechado, a alegria dos sacerdotes em conseguir o que queriam e a promessa do dinheiro. Foi a ganância que selou o destino daquela que talvez seja a traição mais famosa de toda a história. Então a gente para por aqui? A história toda é essa? Uma tragédia causada por uma combinação tóxica de política, inveja e dinheiro? Será que é só isso ou tem algo muito mais profundo acontecendo por trás de tudo? Pois é exatamente aqui que a nossa investigação dá uma virada de 180 graus. A última peça do quebra-cabeça não aponta para um culpado, aponta para um propósito. E a resposta final não é sobre ódio, é sobre amor. Olha só, o ponto crucial está aqui, nas palavras do próprio Jesus. Ele deixa claro que não era uma vítima passiva. Ninguém tirou a vida dele à força. Ele diz que tinha autoridade total sobre a própria vida, tanto para entregar quanto para pegar de volta. Ou seja, ele estava no controle o tempo todo. Isso muda completamente a perspectiva.
A crucificação deixa de ser só uma tragédia, um acidente de percurso, e se torna uma missão. Uma missão voluntária, um sacrifício deliberado. Não foi um plano dos homens que deu certo, foi um plano divino que estava se cumprindo. E o mais incrível é que essa missão foi um ato de amor em conjunto. De um lado, a gente vê o texto dizendo que Cristo amou e se entregou. Do outro lado, diz que Deus o Pai entregou o próprio Filho também por amor. Existia uma unidade perfeita de propósito entre o Pai e o Filho nessa missão. Esse trecho aqui é impressionante porque ele consegue juntar as duas verdades. Como assim? Sim, foram mãos humanas, mãos cheias de maldade, que o crucificaram. A responsabilidade de Pilatos, dos sacerdotes, de Judas, tudo isso é real. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso aconteceu de acordo com um plano, um desígnio de Deus. É como se a maldade humana, sem saber, acabasse se tornando o instrumento para cumprir um propósito divino. Tá, mas qual era esse propósito então? Aqui é muito importante a gente entender o que a cruz não foi. Não foi para garantir felicidade e benefícios aqui na Terra. Não foi porque alguém merecia. O propósito central era sacrifício. Sacrifício para a redenção. E claro, para cumprir a vontade do Pai. Sem entender essas palavras-chave, sacrifício e redenção, a mensagem da cruz inteira perde o sentido. Então, no fim da nossa investigação, a cruz se revela como esse ponto de encontro, um paradoxo incrível da história. É o lugar onde a pior maldade humana, movida por política, inveja e dinheiro, acabou servindo para realizar o maior ato de amor divino que já existiu. E aí, a questão que fica no ar é essa. Se a cruz mostra, ao mesmo tempo, o pior do ser humano e o melhor de Deus, o que será que ela continua a revelar para o mundo hoje?